Tia aqui de novo. Vamos falar mais uma vez da nossa disciplina de História. E o nosso assunto agora é sobre as comunidades quilombolas. Quilombolas, a gente sabe, né, que há muito tempo atrás os escravos eram vendidos, né? Eram vendidos para as pessoas de maiores riquezas, compravam os escravos para poder trabalharem nas suas fazendas. Então, dessas fazendas, né, os escravos, eles acabaram criando seus quilombos, né, que a gente pode ver que o quilombo era um termo que era usado no Brasil quando ele era império, ou seja, quando ele tinha alguém ali que era a autoridade maior naquela época que usavam os escravos, né? Eles compravam os negros para serem escravos nas suas fazendas. Mas, né, hoje nós não temos mais imperador, não temos mais império, não temos mais um imperador e também não temos mais escravos devido à lei, né, a Lei Áurea que foi assinada pela princesa Isabel, libertando os escravos, libertando os negros. E com isso ficou os quilombolas. O que são os quilombolas? Os quilombolas são aqueles povos, né, que pertencem às comunidades negras que continuaram existentes e continuaram ali, né, na região, continuam até hoje no nosso país. E essas comunidades negras, elas são renascentes dos quilombos, ou seja, elas foram originadas dos quilombos, porque são escravos que tiveram a sua liberdade e criou-se os quilombos, quilombolas, que hoje a gente fala que é uma comunidade. E a comunidade dos quilombolas, lá não tem escravidão, né? É uma comunidade onde eles têm os direitos, né, deles, eles plantam, eles colhem, eles trabalham para o seu próprio sustento. Quando os portugueses iniciaram o cultivo da agricultura, dos produtos agrícolas nas terras, que hoje chama-se Brasil, eles trouxeram os africanos para cá, para trabalhar. Então, eles trouxeram os africanos para cá como escravos para trabalhar nas lavouras. O que a tia falou lá atrás. Eles compravam os melhores africanos, aqueles que viam que tinham um porte que aguentaria trabalhar mais, né? Que aguentaria ali aquela rotina cansativa que até apanhar, né? Eles apanham para poderem trabalhar, ou seja, eles são escravos. E os portugueses, eles compravam esses africanos para trabalhar nas suas lavouras. E com isso, os escravos que fugiam, que conseguiam fugir, né? Conseguiam fugir dessa escravidão que eles sofriam ali naquelas fazendas, naquelas comunidades ali que eles foram comprados para trabalhar, eles acabavam fugindo forçados e eles iam para as comunidades dos quilombos, que eram as comunidades onde eles eram reconhecidos como seres humanos que não eram maltratados. Ali eles tinham a sua vida, a vida deles dignamente, entre aspas, né? Porque, coitados, ainda sofriam muito. Mas eles fugiam da escravidão e iam para os quilombos. Até que, com o passar do tempo, eles conseguiram, né, a sua liberdade, né? É o que a tia falou agorinha mesmo, a assinatura da Lei Áurea, né, que a princesa Isabel assina libertando os escravos. Mas a cultura, né, a cultura dos quilombolas contribui até hoje, gente, até hoje para a nossa educação, tá? Por quê? Eles trazem pra gente várias riquezas, como as danças, né, algumas comidas típicas deles, né, algumas ferramentas, alguns instrumentos de caça deles, alguns costumes deles. E o único estado hoje em dia, né, que não consegue trazer essa comunidade renascente de quilombos para cá,
é o estado do Acre, da Roraima e no Distrito Federal. Por quê? Porque eles possuem o maior número de comunidades renascentes, de quilombos, tá lá na Bahia. Na Bahia, a Bahia, o Maranhão e Minas Gerais e Pará é aonde tem o maior número da comunidade quilombola. Então, nesses estados, a gente consegue encontrar um número maior, né, de quilombolas. Já lá no Acre, na Roraima e no Distrito Federal, é muito pouco. Lá praticamente não tem a comunidade quilombola. E a comunidade quilombola, ela nos ajudou, gente, ela contribuiu muito pra gente. Por quê? Os portugueses, eles começaram a respeitar, né, os negros como os empregados, garantindo eles os seus direitos, né, pagando salários dignos para ele. E o quilombo, olha só, o quilombo dos Palmares foi o quilombo mais famoso do Brasil. E ele tinha como líder o Zumbi. Por quê? Ele lutou até o fim, pela liberdade, pelo reconhecimento dos quilombolas. E até eles serem libertos, Zumbi lutou por eles. Ele era chamado de Zumbi dos Palmares. E hoje em dia, as comunidades quilombolas, elas são organizadas, elas têm identidade própria. Por quê? Porque elas preservam muito as tradições dos seus antepassados. Isso para elas é uma riqueza muito grande. Tá? Então a gente tem que ter um olhar diferenciado, né? Um olhar com orgulho, vamos dizer assim, olhar com orgulho para os quilombolas, porque eles lutaram pelos seus direitos, eles foram até o fim, até conseguir a sua liberdade e não deixam morrer. Né? Não deixam morrer suas tradições. Eles procuram estar passando suas tradições dos seus antepassados dia a dia para aqueles novos negros que vão surgir nas suas comunidades. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo, tá? Façam uma atividade legal aí que foi mandada para vocês e a tia, aguarda vocês na próxima aula.